O Guilherme Amado fez essa coluna aqui no Platô BR. Por que a crise atual do STF é mais grave que as anteriores? E eu vou discordar em parte, mas vou concordar em parte com ele, tá? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que, ao contrário das crises anteriores colocadas pelo bolsonarismo, que acusavam o STF de tomar decisões erradas, essa não tem nada a ver com decisões do STF, tem a ver justamente com a probidade dos ministros. E a questão toda, o que ele está errando nisso daqui, é que o questionamento sempre foi em cima dos ministros, né? De fato, os ministros já estão tomando decisões erradas há muito tempo. E esse caso aqui também é isso. Ou seja, estão criticando o fato de que o Alexandre de Moraes, ou o Toffoli, pode acabar com a liquidação do Banco Master. Isso é criticar uma decisão do STF, da mesma forma que a gente criticava, né? Ah, mas estão colocando que o Alexandre de Moraes falou com os técnicos lá do Banco Central, com os diretores do Banco Central, com o Galípolo, não sei o que lá. Isso é verdade, isso não é uma decisão judicial, como eu até falei para vocês, nesse ponto eu acho que ele está correto. Você tem um caso bastante explícito que mostra um problema que não é um erro, não é um crime de hermenêutica, não é uma coisa relacionada a uma decisão do STF. Nesse ponto ele está certo, mas tem outros casos no passado. E a Vaza Toga? A Vaza Toga ele esqueceu, ele não fala da Vaza Toga também, é evidente. O grupo de WhatsApp no TSE que escolhia as pessoas que iam ser perseguidas, isso não tem nada a ver com decisão judicial nenhuma. Isso é um absurdo, qualquer que seja o ponto de vista, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu concordo que nesse ponto, sim, é mais grave a coisa aqui. Eu só não acho que é mais grave por conta desse ponto específico. É mais grave porque agora que o Bolsonaro está preso, o pessoal resolveu encerrar a situação do Alexandre de Moraes, resolveu o problema do Alexandre de Moraes. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Salve para Ancaps que tem esposas comunas, Choque Econômico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Olha só o que ele diz aqui como por que está mais grave essa crise do STF do que as outras. O foco da crise deixou de ser o conteúdo das decisões dos ministros e passou a ser a integridade individual dos membros do Supremo. E é isso que eu questiono, porque não sempre, a crítica sempre foi a integridade dos membros do Supremo. O problema sempre foi esse, né? As decisões que eles tomam justamente de forma assodada e política e contrária à Constituição. Aqui, ó. Durante o ciclo mais intenso de ataques ao STF, especialmente entre 2019 e 2022, ou seja, no governo Bolsonaro, as críticas se concentravam nas decisões judiciais. Era um embate de natureza institucional e jurídica, ainda que frequentemente atravessados por retórica política, acusações de ativismo judicial, autoritarismo e supostos excessos em medidas contra a desinformação e ataque à democracia. Em comum, essas críticas miravam atos do tribunal e não a conduta privada ou as relações pessoais de seus integrantes. E aí que eu acho que ele está errado. Não, a crítica eram os integrantes que claramente queriam sacanear Bolsonaro. Evidentemente queriam sacanear o projeto de Bolsonaro, que foi o projeto que ganhou as eleições em 2018, né? Aí, agora ele coloca aqui, ó, o cenário atual é diferente, é mais corrosivo. Mas, de novo, peraí, ele falou de 2019 a 2022 e 2024. E a Vaza Toga? E aquelas informações todas de que o STF estava, de fato, perseguindo pessoas durante a eleição, querendo calar pessoas. Não que temos que calar a Revista Oeste. Acha uma opinião mais ácida aí para fazer um dossiê aí para a gente calar a Revista Oeste. Cadê? Sumiu aqui na visão dele, né? Ou seja, a minha visão é a seguinte, eu concordo, eu sempre falei isso, né? O tal do crime de hermenêutica é tido como impossível no Brasil. Ou seja, você não pode criticar um juiz pela decisão dele, porque decisões de juízes são eminentemente subjetivas. Então, por mais que você suspeite que o juiz usou, sei lá, uma convicção política dele, ou algo que ele acha que é certo, que ele acha que é errado, no final das contas você não tem como dizer que isso foi, que isso se diferencia de qualquer outra decisão dele. Então, todos nós tomamos decisões na nossa vida com base nos nossos princípios. Então, de certa forma, não tem como o juiz ser diferente, né? Muito embora muitas das decisões que foram criticadas de ministros do STF tenham a ver com um descumprimento aberto do que está escrito na Constituição. E aí não é uma questão de opinião subjetiva. É uma questão de que realmente eles foram lá e tiraram do cu uma hermenêutica pentadimensional lá tirada do rabo, uma hermenêutica constitucional totalmente falha e usaram aquilo para tomar a decisão, né?
Mas, de novo, depois que passou isso, em 2024, você já teve a vazatória que mostra coisas absurdas feitas pelo Alexandre de Moraes. Nada disso é novidade. O que é novidade agora? É aquilo que eu falei para vocês. A única novidade que tem nessa crise do STF é o fato de que, agora que já condenou Bolsonaro, tem uma parte da sociedade que acha que, então agora é pronto, né? Antes era o seguinte, não podemos bater no Alexandre de Moraes, porque senão quem é que vai condenar Bolsonaro? A gente precisa condenar Bolsonaro de algum jeito. Temos que dar um jeito de tirar Bolsonaro da política, porque senão o PSDB nunca mais vai voltar. Então a gente tem que dar um jeito de tirar Bolsonaro da política. Aí o Alexandre de Moraes ia lá, era a pessoa que eles queriam que fizesse isso. Todo mundo já há bastante tempo sabe que o Alexandre de Moraes está exagerando nessa parada, que está tomando decisões absurdas, decisões erradas. Então estava todo mundo já criticando o Alexandre de Moraes, mas deixa quieto, não bate muito nele. O que mudou de lá para cá? Agora que o Bolsonaro foi condenado, esse pessoal não se sente mais obrigado a poupar o Alexandre de Moraes. E aí, a primeira coisa que surgiu, eles já bateram com tudo no Alexandre de Moraes. Isso não foi já um vazamento feito justamente com este propósito no final das contas, né? Porque, lembra, esse escândalo todo do Banco Master, isso já vem há algum tempo, desde a liquidação do Banco Master. Ou seja, a gente está falando de coisas que aconteceram até antes da condenação do Bolsonaro. O pessoal já sabia que tinha um contrato com o escritório do Alexandre de Moraes, mas ninguém falou desse contrato antes da condenação do Bolsonaro, porque senão, né, pô, vai ficar chato, o Bolsonaro não vai poder ser condenado, tem que condenar o Bolsonaro primeiro, depois a gente fala do contrato. Aí depois que teve a condenação do Bolsonaro, agora, meu amigo, pode espinafrar o Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, o cenário atual é mais diferente, mais corrosivo, eu não tenho dúvida nenhuma. O foco deixou de ser o conteúdo de decisões e passou a ser a integridade individual dos ministros. Isso aqui eu discordo. Sempre foi a integridade dos ministros. As críticas agora se organizam em torno de alegações sobre a proximidade indevida com interesses privados, tendo como epicentro o Vorcaro ligado ao Banco Master e o Alexandre de Moraes, né? Então repara que até o Guilherme Amado está aqui, né, falando que olha só, agora a coisa é diferente, agora é mais sério, agora o pessoal quer bater no Alexandre de Moraes. Há ainda um segundo agravante, esse tipo de ataque transcende em campos políticos tradicionais. Diferentemente das ofensivas anteriores, associadas majoritariamente à extrema-direita ou a grupos específicos, a narrativa atual encontra ressonância em setores mais amplos da opinião pública. Mentira, tá todo mundo já criticando o Alexandre de Moraes há muito tempo. O que acontecia é, de novo, aquilo que eu falei para vocês. Esse pessoal queria porque queria tirar Bolsonaro do jogo político, achou que ia conseguir. O Alexandre de Moraes condenou o Bolsonaro, aí agora o Alexandre de Moraes não tem mais serventia para esse pessoal, estão fritando ele. É isso que mudou. Então não tem. Tem mais. Encontra eco em mais áreas da opinião pública, é verdade, mas também a vazatória, também, da mesma forma, foi um escândalo enorme. E o pessoal ficou quietinho. A Rede Globo nem falou da vazatória. Olha que coisa impressionante, né? Por fim, a crise ocorre no momento que o STF ocupa posição central no sistema político brasileiro, mediando o conflito entre poderes, arbitrando disputas sensíveis e funcionando como anteparo contra rupturas democráticas. Quanto maior o protagonismo, maior a exigência de distanciamento absoluto de interesses privados. É por isso que essa crise é mais profunda que as anteriores. Ela não contesta apenas o STF, mas quem decide e quem tem em que condições. Mais do que isso, né, essa crise também mostra que o STF já há muito tempo está exagerando nos seus poderes. Esse é o ponto que o pessoal está fingindo que não quer, que agora é sério. Eles estão querendo achar um motivo para dizer por que eles antes não criticavam o STF e agora acham que podem criticar. O motivo é esse que eu falei. É porque antes eles queriam condenar Bolsonaro, então estavam passando pano para esses absurdos do Alexandre de Moraes. Só que o fato deles terem passado pano por tanto tempo aos absurdos do Alexandre de Moraes só fez o cara ganhar mais poder. Só fez o cara se sentir mais à vontade de fazer merda. E isso pode gerar um problema ainda maior, porque o pessoal está tratando como se fosse favas contadas que o Xandão vai cair. Eu não sei não, tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó. Entenda a guerra de advogados, bancos, elite política e judiciário no caso do Master. O Vinícius Torre Freire aqui fala que o Alexandre de Moraes perguntou se o Galípolo, se o Banco Central descobriu crimes no Master. Não que não pode, que isso não teria sido pressão e não sei o que lá, que o Galípolo foi pressionado, pressões entre aspas, né? Sendo que, de novo, eu já falei para vocês, se alguém foi pressionado, não foi o Galípolo, foi o Ailton Aquino. Foi aquele diretor do Banco Central que exatamente o Toffoli está chamando para uma acariação muito estranha
agora dia 30, provavelmente ele foi o cara que foi pressionado pelo Alexandre de Moraes. E sim, foi pressionado, não é simplesmente pressão entre aspas, é pressão real, sem aspas, tá? E sugestão de troca de favores, ameaça velada de intervir, pois é, exatamente. Sabe-se ao certo que Moraes tem um problema de 129 milhões de reais prometidos por Vorcaro e sua família de advogados. Grandes escritórios de advocacia que atuam em Brasília, por acaso ou curiosamente de gente da esquerda ou próxima, militam furiosamente recorrendo a amigos poderosos para defender Vorcaro dentro e fora dos tribunais e atacar o Banco Central. Curioso é que o pessoal fala que tem muita gente de direita envolvido com o Banco Master, né? O Ciro Nogueira, não sei mais quem. E eu não duvido que tenha não, tá? Eu não duvido que tenha gente de direita envolvida no Banco Master, não. Eu já falei, o caso do Banco Master é um caso que pega todo mundo lá em Brasília. Um monte de gente vai cair nisso daí. Fica assim mais explícitos os rolos e dúvidas do Banco Master. A ruína, o negócio com o BRB, fundos de pensão que investiram no banco com apoio firme de governos estaduais e amigos no Congresso. Vorcaro tem muito amigo na direita e no centrão que inventava leis ad hoc para ajudá-lo. Um mundo de consultorias de negócios com precatórios, parte envolvendo problemáticos do Master e também de interesse de outros bancos. Mas, de novo, o Lewandowski foi conselheiro do Master também teve apoio nisso daí. Não é só a direita, não, tem também a esquerda, tem um monte de gente dos dois lados reclamando das coisas do Banco Master. Como eu já falei, é uma bomba enorme lá em Brasília. O pessoal tá vendo só o Alexandre de Moraes defendendo o Banco Master, não é só ele não. Tem um monte de gente lá em Brasília defendendo o Banco Master nessa história. Por isso que eu tenho medo dessa história. Como é que vai acabar nisso daqui, né? Embora no público em geral, na população brasileira de forma geral, todo mundo veja o absurdo que está acontecendo, lá na elite aristocrática socialista de Brasília tem um monte de gente querendo abafar esse caso. O pessoal da esquerda já está dizendo que é um novo golpe da Globo, que a Globo está dando golpe no Alexandre de Moraes. Que coisa triste desse pessoal, né? Ter que passar essa cortina de fumaça para disfarçar que é o Lula que está querendo essa coisa toda, né? Aqui, ó, a atuação da mulher do Moraes no STF e STJ cresce 5 vezes depois da posse do marido. Para quem tinha alguma dúvida da meritocracia lá do escritório da Viviane Barsi de Moraes, o número de contratos que ela tinha cresceu 5 vezes depois que o marido se tornou ministro do STF, né? É lógico, faz todo sentido no mundo, né? Todo mundo sabe disso daí, né? O motivo disso, né? E a grande dúvida que eu tenho é quem é que vai ganhar essa parada? Porque, de novo, tem muita gente desesperada com esse assunto. Não é só o Alexandre de Moraes e o Toffoli, não. Tem muita gente desesperada com esse assunto. Qual que vai ser o resultado final? Eu torço para a maior parte de briga possível. Quanto mais gente for pra merda nisso daqui, melhor no final das contas, porque realmente o que é um absurdo só é achar que o Alexandre de Moraes faz alguma coisa certa, que agora é diferente. Não, sempre foi essa merda que tá aí. Antes era diferente só porque vocês passavam um pano para ele. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.